Pai do Senhor, irmã Kátia, tudo bem? Deus abençoe. Pai do Senhor, pastor Ricardo. E a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que já estão aí antenados para participar da nossa EBD de hoje. Deus abençoe os irmãos. Vocês estão, irmã Fátima, né? Irmã Kátia, irmã Maria de Lourdes, vocês estão bem, né? Com certeza. Creio que o Senhor deu uma noite de sono reparador, né? E guardou os irmãos para que nessa manhã nós estivéssemos aqui juntos para participarmos da nossa lição de número 8, nosso plano de aula que está falando sobre a igreja do Senhor, nossos irmãos em Éfeso. E a nossa aula de hoje, a aula baseada na lição 8, que tem o nosso título, Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós temos como de hábito, nosso texto de ouro, né? Que é Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de Jesus Cristo. É a pedra principal, ou a principal pedra de esquina. E a nossa verdade prática, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e o testemunho dos profetas. E nós temos nossa lição, irmãos, seguindo aqui, irmão Jerônimo, Deus abençoe, irmã Deilza, já. Estamos aí, irmã Luísa, Deus abençoe, irmã Luísa, Deus abençoe. Para nós não perdermos de vista nosso ensino, que o apóstolo Paulo vem tratando com a igreja de Deus na cidade de Éfeso, e essa carta da prisão, ela ajeitar aqui minha câmera para que possa interagir melhor com os irmãos. Essa carta da prisão, irmãos, de Paulo à igreja de Éfeso, ela continua para nós e ela serve como doutrina também basilar da fé da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao longo dos séculos, nós temos que ter em mente, irmãos, que a igreja, Pai do Senhor, irmã Linde, que a igreja, ela nessa lição, ela está sendo comparada aqui a um edifício constituído de judeus e gentios, dos únicos povos que existiam na terra, e desses dois povos o Senhor está erigindo uma nova sociedade, um novo povo, uma nova raça, que tem como pai Jesus Cristo, fundador dessa nova raça, criador e pai espiritual dessa nova raça. E hoje ele vai falar sobre a igreja, o fundamento dessa igreja, a base, né? Aquilo que sustenta essa igreja, que a mantém sólida, que a mantém de pé. E nossa lição hoje, número 8, ele tem a nossa leitura em classe, irmãos.
em Efésios capítulo 2, versículo 20, versículo 21 e versículo 22. E depois ele tem Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Efésios 2:8 diz, 2:20 diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correu os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu as chuvas, correu os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande aquele tombo, a caída daquela casa, o estrago foi grande. E na nossa introdução, irmã Maria Isabel também está presente. Na nossa introdução, irmãos, o nosso comentarista, ele vai falar por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo começa com um edifício, ou compara com um edifício. O apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo. E o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito no propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição estudaremos cada um desses passos. Então, o apóstolo Paulo, ele salienta para nós, irmãos, e ele faz uma comparação, uma analogia, que através da reconciliação, do ato de reconciliamento ou de reconciliação que Jesus efetuou na cruz do Calvário, ele está criando uma igreja, ele está formando um povo na terra, que nós denominamos de igreja, e ele compara isso a uma construção, a um prédio que está sendo erguido, erigido, e esse prédio ele tem como pedra principal Jesus Cristo, e ele tem como base de sustentação, irmã Joyce, Felipe, Deus abençoe, tem como base de sustentação a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Então essa igreja, ela tem como base a pedra principal de esquina ou angular, que é Jesus Cristo, e tem também como, paralelamente acompanhando a essa pedra, os elementos de sustentação dessa doutrina, dessa igreja, melhor dizendo, que está em formação depois que Cristo
reconciliou esses povos, ele está criando uma nova igreja, ele está construindo um prédio espiritual, uma catedral espiritual, constituído de pessoas. Lembrando os irmãos que essa figura de linguagem aqui, irmãos, é uma figura espiritual, é um entendimento, é uma analogia espiritual. E ele vai estar criando uma igreja constituída de homens e mulheres, tanto dos judeus quanto também dos gentios, através da sua morte, da sua expiatória na cruz do Calvário. Ele, através dessa sua morte, ele vai criar um novo homem, uma nova raça humana, que é chamada de igreja. E os fundamentos dessa igreja é Jesus como pedra, e a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas que disseram tudo a respeito desse dia, tudo a respeito do Messias, tudo a respeito dessa hora, desse momento que iria acontecer com a humanidade. E no ponto 1 da nossa lição, ele fala assim, um edifício espiritual, o santuário judeu. O templo em Jerusalém era um símbolo do exclusivismo de Israel com o povo de Deus. A proibição dos estrangeiros a acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, que é a igreja. Assim, o templo judaico perdeu sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Como os irmãos sabem que depois que Israel saiu do Egito, eles foram morar e residir no deserto. E ali o Senhor residiu, habitou, que o tabernáculo no deserto foi erigido. A morada de Deus no deserto, juntamente com o povo, era um tabernáculo feito de lonas. Nesse tabernáculo havia os compartimentos, havia o átrio, havia o lugar santo e havia o lugar santíssimo. E a arca de Deus ficava no lugar santíssimo, ou no santo dos santos, aonde ficava onde era essa arca representava a presença de Deus, e o sumo sacerdote entrava naquele local uma vez por ano, levando os sacrifícios do povo. Esse era o culto divino, esse era o culto, era assim que se dava o culto nos dias bíblicos. E esse tabernáculo ele seguiu com o povo até Siló, lá em Josué capítulo 18, versículo 1, e em 1 Samuel capítulo 1, melhor dizendo, versículo 9, ali onde Ana entra e ora ao Senhor, e ela é tida como uma mulher embriagada pelo sacerdote Eli, que estava no templo. E a partir daquele momento, Davi, ele nos primeiros, 2 Samuel, melhor dizendo, capítulo 7,
ali a partir do primeiro versículo, 2 Samuel, capítulo 7. Pastor Luiz também, Deus abençoe, meu irmão. 2 Samuel, capítulo 7, o salmista Davi, ele colocou no seu coração de fazer um templo para Deus. E ele disse, ele se incomodou e disse, mas Deus mora em cortinas e eu moro em casa de cedro, não é justo isso? Eu vou fazer uma morada para Deus. E ele colocou em seu coração construir para Deus um templo. No entanto, ele não conseguiu fazer esse templo porque Deus o proibiu que ele assim o fizesse. Mas Salomão, seu filho, ele criou esse templo. Deus permitiu que Salomão fizesse esse templo. E essa transição aconteceu. Saíram das cortinas para habitar em templo. Deus permitiu que Israel construísse um templo. E assim aconteceu até o ano 70 da nossa era cristã, quando ali no capítulo 24 de Mateus, os discípulos levaram Jesus para o templo e mostraram a ele a estrutura do templo. E Jesus disse, aqui não vai ficar uma pedra sequer que não seja tirada, derribada. Porque o papel do templo, ele iria cumprir tudo aquilo que fora dito. O templo iria cumprir um papel, uma função simbólica, ou seja, a presença de Deus era sempre simbólica e era sempre ligada a objetos do culto. Os sacrifícios eram sempre de animais. E Salomão, quando ele ergue esse templo, no capítulo 8 de Reis, de 1 Reis, ele diz, mas ó Deus, o Senhor, os céus não podem te conter, o céu é pequeno para você. Será que existiria algum templo na terra que pudesse caber ao Senhor? Ele já admitia que nenhum templo era capaz de comportar o tamanho e a glória de Deus que enche os céus e a terra. Então ele já está entendendo, compreendendo que não seria um templo que abrigaria a presença de Deus. E que Deus teria que ter um templo maior, em dimensão maior. Então esse templo de Israel, ele passou a ser um templo onde os judeus se vangloriavam. Esse templo passou a ser um local de confinamento onde eles não aceitaram os outros povos, onde eles prestavam um culto exclusivo, exclusivista, e não permitiam que ninguém entrasse naquele templo para adorar a Deus. Deus passou a ser um Deus confinado, um Deus aprisionado, um Deus encastelado, que ninguém podia ter acesso a ele, mas sabemos que Deus não é Deus apenas dos judeus, ele é Deus de todos os povos. A Bíblia diz que Deus anuncia em todos os lugares, em todos os tempos, a todos os homens que se arrependam, porque o pecado não é de uma nação só, o pecado não é tribal, não é
não é apenas de uma nação, de um povo. E Jesus morreu por todos. Deus amou o mundo de tal maneira que amou a esse homem. E aqui esse templo de Salomão, ele veio abaixo. E ele fala que aqui que os gentios que eram separados dos judeus por conta das leis que havia naquele templo, um templo que tem um nome de Deus, mas que Deus não pode ser intimado às outras pessoas. Um Deus preso, um Deus que não pode ser repassado a ninguém. Mas não durou muito tempo, porque essa ideia logo caiu por terra. E aqui na nossa lição, eu estou lendo no ponto 1 ainda, um edifício espiritual. Então a proibição dos estrangeiros de acessar o templo era um motivo de inimizade. As leis que havia naquele tempo, no templo, os sacrifícios que tinha naquele templo, os rituais, tudo aquilo era uma barreira intransponível que os judeus praticavam, e com isso eles se vangloriavam e não permitiam que ninguém se aproximasse. A guarda dos sábados, as festas, a circuncisão, tudo aquilo que os irmãos já conhecem que os judeus praticavam. Mas aqui, irmãos, quando diz que ao reconciliar ambos aqui, judeus e gentios, Cristo aboliu as leis cerimoniais e desfez esta inimizade que havia entre esses dois povos, entre nós, gentios, com eles, judeus. Ele derribou a parede da separação que gerava inimizade. Pai do Senhor, pastor Pedro Jorge, Deus abençoe. Esta parede era uma parede de inimizade, de separação. Deus não podia se aproximar de nenhuma raça que não fosse particularmente judeu. Era como se Deus só tivesse um pacto com uma aliança com Israel, como de fato foi, como foi assim, mas Deus agora ele precisava falar com as nações gentílicas. E para isso ele iria criar uma igreja, ele iria criar um outro povo, ele iria levantar, tanto de judeus como de gentios, uma nova raça. E aqui ele fala que ele vai criar um novo santuário, aquele santuário judeu de Jerusalém vai ser derribado, e o Senhor vai criar um novo edifício, uma nova catedral, um novo conceito de santuário. A mulher samaritana disse: Jesus, vocês adoram lá em Jerusalém, nós adoramos lá no monte. E Jesus disse: olha, mulher, eu te falo que chegará a hora que nem em Jerusalém, nem em Samaria vai ser o lugar de adoração. Não vai haver um lugar específico. Não vai ser no centro da terra. O lugar de adoração vai ser instalado no coração de qualquer ser humano que em qualquer lugar, em qualquer tribo, no meio do mato, em qualquer lugar, ele vai poder, em espírito e em verdade. Não é uma posição geográfica, mas é uma disposição
espiritual no coração de alguém que queira adorar a Deus. Então, continuando aqui, irmãos, no ponto 2, o nosso comentarista fala o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. E reafirma a construção, ele reafirma a construção, e reafirma a instrução de Estevão que diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas e um edifício espiritual. Então, assim como Salomão já previu que Deus não havia nenhum templo na terra que pudesse conter a majestade de Deus, se não vejamos Isaías no seu capítulo 66, quando ele diz a respeito do Senhor, que o Senhor diz: o céu é a minha morada e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês poderiam me preparar na terra? Haveria alguma casa para mim? Existe um lugar na terra que pode haver, em amplidão, que pode ter um local que vocês possam me preparar uma casa? Se eu moro no céu e a terra é só o estrado onde eu apoio os meus pés, tem certeza que vocês podem me preparar uma casa? Logicamente que Deus chamou aquele templo de casa do Senhor, casa de oração, local onde Deus estava representado pela arca. Mas aquilo, irmãos, era só o negativo da foto, uma representação de Deus. Quando você revela a foto, não há necessidade mais de você ficar com o negativo dela. Era apenas uma sombra. Deus teria um contato maior com você, comigo, em espírito e em verdade. Você seria o templo que Deus mesmo ergueu. Deus criou você para residir em você. Deus criou a mim para residir em mim, fazer morada, se conectar com você. Veja bem, irmãos, essa designação de nós como igreja, Paulo diz que nós somos o templo de Deus e a morada de Deus em espírito. É como nós pudéssemos pensar que uma bomba atômica pudesse morar em um ovo. Um ovo tão sensível, mas abrigasse uma bomba atômica. Assim é Deus dentro de nós. Nós somos tão frágeis, tão limitados, tão pequenos, mas o Senhor resolveu residir em nós e habitar em nós.
E alguém disse uma vez: como Deus pode dizer, filho meu, dá-me o teu coração, se ele habita em todos os lugares? Aí alguém disse: é verdade, o único lugar que ele não pode habitar é o coração humano, porque o homem pode não querer que Deus resida. O homem pode unilateralmente, ou por motivos pessoais, próprios, sentimentais e diversos, não querer essa sintonia, não querer esse contato espiritual, essa vida de Deus em si. Mas a intenção de Deus não era ter um templo de pedra, era ter uma casa composta de seres humanos como pedras vivas, amontoadas uma em cima da outra, e formando assim um edifício. Eu fiz aqui, irmãos, um demonstrativo para os irmãos, um arco. Não sei se está dando para os irmãos ver aqui. As construções naqueles tempos antigos, os templos, como não havia muito material de construção, não havia, então eles construíram basicamente primeiro de pano, de lona, de cortinas, com árvores, mas chegou uma época que eles começaram a residir em casas de pedras, a formar casas, palácios, residências. O templo de Jerusalém já era de pedra. E os arcos, havia alguns arcos, os irmãos podem ver algumas figuras de arcos feitos com pedras. E essa pedra aqui do centro, do meio, ela é a chamada pedra angular. Existe a pedra de esquina, que ela fica nos cantos das casas, dos edifícios. Existem as pedras de esquinas, que essas pedras dão a sustentação na esquina da casa. Então a casa ela é feita um quadrado, e nesse quadrado existem colocado em cada canto da casa essas pedras de esquina, que é como hoje a gente vê as vigas que se colocam na construção civil, aquela parte que é colocada o ferro no canto da parede, no encontro das paredes, e ali entram os ferros, e um baldrame de cimento é cheio, uma viga de cimento é cheio, e faz as amarrações das paredes, e nos encontros das paredes ali há também umas colunas que são erguidas para dar a sustentação para aquela casa. No caso da antiguidade, dos tempos bíblicos, não havia todo esse material, essa matéria-prima. Então eles construíam basicamente de pedras. E aqui esse arco aparecia em várias construções nas entradas dos palácios. Então essas pedras, elas eram colocadas em forma de arco, uma em cima da outra, e no meio aqui do arco havia uma pedra que era chamada de pedra angular. Ela era cortada em ângulo e ela era encaixada nesse espaço,
E essas pedras, essa pedra segurava esse movimento para que esse ângulo e essas pedras que estavam colocadas uma em cima da outra, isso aqui é chamado de pedra viva, porque essa pedra ela tem uma função de segurar a próxima pedra. Ela tem uma função de segurar as próximas pedras. E essa pedra aqui é a pedra principal, a pedra angular que sustenta esse arco. Sustenta toda a pressão que vem de cima, toda a pressão que vem dos lados. Então Jesus é a pedra angular. Toda a pressão da igreja, ele disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, contra o meu povo, porque eu sou a pedra angular, eu sou a pedra de esquina que sustenta esse edifício espiritual, composto de homens e mulheres, que são pedras vivas, menores, mas eu sou a principal pedra de esquina e a angular. Eu vou dar sustentação. Eu sustento essa obra, esse templo, essa catedral espiritual que está aqui. O apóstolo está tratando com os irmãos de Éfeso, que eles estavam sendo chamados de igreja, porque eles eram igreja, não era uma igreja de pedra que estava se formando, não estavam levantando em Éfeso mais um templo, não, mas estava se formando em Éfeso mais uma partícula, mais um rebanho de uma parte do todo, daquilo que vai convergir em Cristo, daquele prédio que está sendo erigido, erguido, até o dia em que Jesus vir buscar a seu povo para morar com ele. Está sendo informação, está sendo posto pedra sobre pedra, como pedras vivas, formando um edifício espiritual grandioso, numeroso. E Jesus, aqui é um movimento espiritual, uma interação espiritual, é um organismo vivo a igreja, não é uma pedra, irmão, não é uma pedra. Quando você diz eu vou à igreja, está errado, irmão. Diga vou congregar, porque a igreja é você, você é a igreja. Nós não podemos deixar de congregar, mas a igreja é você e sou eu sou igreja, nós somos igreja. A designação de igreja é aplicado ao povo. Logicamente que nós ainda estamos com alguns resquícios da cultura judaica cristã que impregnou a igreja, a igreja medieval, que trouxe para nós essa ideia. Mas, irmãos, veja cada um como edifica. Foi o que Paulo disse, eu como sábio arquiteto, eu fundei, eu edifiquei, eu pus o fundamento, eu alicercei, eu coloquei as bases dessa igreja. Como sábio arquiteto, como pela graça de Deus me foi dada, mas veja cada um como edifica sobre ela. Veja com que se está colocando a pedra na esquina e no ângulo da construção, porque é necessário que, para que a igreja se mantenha sólida, Cristo esteja segurando a igreja. Por que tanta coisa está acontecendo? Por que a igreja está despedaçada? Por que está tão fragmentada? Porque os construtores não estão pensando na igreja como unidade. Estão dilacerando, estão construindo errado,
mas estão querendo tirar do corpo algo que eles não têm direito de tirar. Porque aqui vai falar de unidade, Jesus vai evangelizar a paz. Jesus vai quebrar as paredes de separação. Jesus vai causar aqui uma harmonia no corpo, uma associação espiritual, uma convergência, que tudo corre para ele, ele é a cabeça desse corpo. Há uma junta que liga os ossos dessa estrutura, e há um Espírito que interage, que é o Espírito Santo que interage com o nosso espírito e diz que nós somos filhos de Deus na igreja. Então, Jesus é a pedra angular, a pedra do ângulo, a pedra que sustenta, que segura. E ele disse que ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, os construtores rejeitaram, como disse no Salmo 118, versículo 22, como diz em Isaías 28, 16, ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Mas quem não edifica com essa pedra vai tropeçar, ela vai cair em cima dessas construções e vai esmiuçar, vai virar pó. Continuando aqui, irmãos, então o conceito mudou, irmão. Não é mais templo. Deus não interage mais com parede. Sua presença não é artificial, não é apenas simbólica, como se fosse uma arca dentro de uma cortina. Sua presença é real, está em sintonia com o seu espírito. Você pode sentir Deus. Eu posso sentir Deus, eu posso louvar a Deus, porque Ele derribou a parede da separação e Ele rasgou o véu do templo e o caminho que estava fechado, bloqueado, cerrado as portas, o direito de ir e vir, a liberdade com que Cristo nos libertou. Agora nós podemos ir a Ele a hora que nós quisermos, adorar a Deus em qualquer lugar. Ele disse: você pode fechar a porta do seu quarto e aí você pode orar. Não existe um lugar específico, o lugar específico é dentro de você, é no teu coração, é aí que Deus procura. Lá em Isaías 66 ele ainda diz: eis o homem para quem eu vou atentar, que casa vocês vão me preparar. Mais uma informação eu tenho para vocês: eis o homem, eis a pessoa, eis o indivíduo para quem eu vou atentar. É aquele que tem o seu coração quebrantado, contrito. Esse eu procuro, os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Esse é a pessoa para quem eu atentarei. Ponto 3, a pedra angular, que eu já expliquei aqui, que estava nas construções antigas, né?
E aqui ponto 3, ponto 4, fala Cristo, a pedra principal, que eu já falei também. E agora, irmãos, aqui no ponto 2 da nossa lição, é o fundamento dos apóstolos. O fundamento dos apóstolos, no ponto 1, conceito de apóstolos. O conceito de apóstolos, os irmãos sabem que os 12 apóstolos, essa designação hoje ela não existe mais em ofício, existe mais como atividade apostólica, como aqueles que são pessoas que cumprem um papel apostólico. É um desbravador, é alguém que rompe barreiras, cumpre esse papel de apóstolos, que Deus, como disse o apóstolo Paulo mesmo aos Efésios, uns para apóstolos, mas esses uns para apóstolo que ele menciona é alguém que cultiva. Como disse Paulo, eu plantei e Apolo regou. É alguém que rega, mas rega com o mesmo fundamento, rega com a mesma aplicação, rega com a mesma doutrina, mantém a construção, não coloca elementos estranhos, não substitui os elementos do culto, não inventa, não cria moda, mas prossegue na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos foram aqueles que aprenderam, que foram as testemunhas oculares de Jesus, que receberam o ensinamento direto de Jesus e continuaram levando essa missão de pregarem sobre a sua morte e sua ressurreição, e dos ensinos que eles aprenderam de Jesus. Isso aí é a designação hoje de apóstolo, de continuar nessa mesma linha de ensinamento, de pensamento, de construir, mas construir como colocando nesse alicerce, nessa edificação, nessa igreja, Jesus como pedra angular e pedra de esquina, para continuar dando sustentação, para que as portas do inferno não prevaleçam, para que a igreja vença, para que a igreja triunfe, para que a igreja consiga passar as barreiras, para que a nossa fé ela continue a fé dos apóstolos, a fé dos primórdios. Jesus disse: quando eu voltar, acharei fé na terra? Ou eu vou encontrar uma fé interesseira, uma fé baseada em resultados imediatos, em coisas passageiras, transitórias? Não. Nós precisamos ter a fé apostólica. Esse dedo aqui é o dedo que fala sobre, no símbolo da mão, uns para apóstolos, um para profeta, um para evangelista, pastor e mestre. Apóstolo, essa doutrina que é positiva. Se alguém não prega isso, negativo, não vai dar em nada. Paulo disse: veja cada um como edifica. Sua obra pode ser palha ou feno, e a obra de cada um vai ser queimada. Quando nós temos uma casa, um barraco de madeira, quando o fogo pega,
não dá para salvar nada. Mas quando a nossa casa é feita de tijolos, é feita de pedra, embora ela fique escura com as labaredas, com a fumaça daquele fogo, ela ainda pode queimar o que é madeira. Mas aquela parte estrutural, ela ainda vai você ainda vai aproveitar, porque aquela construção é construção sólida, é uma construção de pedra, é algo substancioso, é algo firme, construído, como disse Jesus, na rocha, não é na areia, não é em material secundário, em ponta de estoque, mas é material de primeira qualidade, de primeira linha. Quando nós vamos construir nossa casa, nós, se pudéssemos, compraria do bom e do melhor. E por que para a igreja de Deus tem que ser coisas secundárias? Porque o elemento do culto fica sempre entremeado de coisas secundárias. Mas vamos ver, irmãos, como construtores, o que nós vamos construir. Porque senão a nossa obra vai passar pelo fogo, quando passar, será salvo como que por um fio de cabelo. Mas aqui o apóstolo, ele disse que Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram. Mas os apóstolos não rejeitaram. Esse fundamento, essa igreja que Paulo está falando, dos irmãos de Éfeso, eles estavam dizendo que eles estavam sendo colocados na igreja, numa igreja que tem como fundamento Jesus, doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas que falaram a respeito de Jesus, dos profetas que foram construindo essa ideia de que esse tempo chegaria, mas que também alguns edificadores, alguns construtores iriam rejeitar Jesus, não iriam querer edificar com Jesus, mas segundo suas ideias, seus pensamentos, suas intenções, sabe Deus por quê, iriam edificar com outras finalidades. Não iriam querer Jesus nesse negócio. Queriam usar só o nome, mas estrutura apostólica e ter Jesus como pedra angular, não iriam querer. Então, os apóstolos eram essas pessoas que é um enviado, é um apóstolo, é alguém que cumpre uma missão, é um míssil, enviado. Eles foram enviados. O apóstolo Paulo foi esse homem enviado de Deus para nós, os gentios. E agora ele chega aos irmãos aos Efésios, ele diz: olha, vocês eram estrangeiros, forasteiros, mas vocês agora fazem parte da igreja que tem fundamento dos apóstolos e Cristo como pedra angular e pedra de esquina. Vocês não pertencem àquele... Vocês queriam, talvez tivessem vontade de entrar naquele templo, para ter o Deus de lá, mas o Deus de lá
quer entrar em vocês como templo. Vocês são maior do que aquele templo. Porque o Deus de lá era só uma arca. O Deus que reside em você não é uma arca. Não é um Deus que carregado nos ombros dos sacerdotes. Mas é um Deus que você, como sacerdote e geração eleita, povo adquirido, nação santa, pode carregar dentro de você. E você não diz, eu vou para a casa de Deus, porque você é a própria casa de Deus. Jesus disse que se alguém me ama, meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então esse negócio de você dizer, irmão, que vai para a igreja porque lá Jesus já estava. Para com isso, irmão. Jesus mora em você. Ele diz, olha, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Meu Espírito estará em vós e habitará em vós. Ao levantar, ao caminhar na rua, quando ele diz, guarda teu pé quando entrar na casa de Deus, hoje ele diz, eu guardo a sua vida, porque você agora é a casa. Então não deve ter mais reverência com a casa? Se você é a casa, se você é o edifício, se você é a morada, se você é a habitação de Deus, se Deus tabernaculou em nós, então a igreja foi formada, essa igreja, esse templo, essa catedral espiritual, constituída de homens e mulheres, esse organismo vivo, uma igreja orgânica. Ela tem Jesus como pedra que sustenta, que mantém de pé, e tem os apóstolos como aquele fundamento, doutrina dos apóstolos, doutrina apostólica. Nosso ponto 3 aqui fala sobre o testemunho dos profetas. A palavra aqui grega para profeta é aquele que é um proclamador, que interpreta, é um intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas que continuaram nessa mesma tônica daqueles profetas do Velho Testamento, mas que hoje ainda profetizam a Bíblia para, como disse o apóstolo Paulo aos Efésios mesmo, Deus escolheu uns para apóstolos, outros para profetas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, uns para profetas, outros para evangelistas, outros para doutores e outros para mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, querendo essa unidade dos santos, querendo essa igreja unida, um só corpo. Ele vai caminhar na carta do apóstolo aos Efésios, ele vai caminhar para as juntas, ele vai caminhar para um só batismo,
Ele vai caminhar para uma só fé, um só amor, um só Senhor, um só Espírito. Ele vai caminhar para esse propósito de unidade, até chegar no capítulo 6, onde ele vai falar dos principados e potestades, que nós vamos estudar. Mas ele vai trabalhar com essa ideia, irmãos, de unidade. Ele vai trabalhar com essa ideia da igreja como um edifício espiritual, não como templo, mas como o corpo de Jesus, composto de homens e mulheres, composto dos dois povos, judeus e gentios, formando uma grande catedral espiritual. E nessa catedral há uma interação, há uma ação espiritual no organismo vivo, que escuta, que atende, que ora, com quem Deus se comunica. É um reino sacerdotal. Aquilo que Israel deixou de ser, não quis mais ser, não quis mais representar. Pedro fala que nós somos agora esse reino sacerdotal, como pedras vivas, a fim de oferecer sacrifícios vivos e santos a Deus, que é o nosso culto, o culto racional, com quem nós interagimos, com quem nós oramos, falamos, nos comunicamos, né? Falamos com Deus, né? Oramos quando estamos com pesar, com o coração turbado, quando nós estamos em agonia, quando nós estamos alegres, cante, quem está triste, ore, quem está, um tem salmo, um tem doutrina, outro tem cântico espiritual, e assim há um movimento, há uma interação na igreja, que é o corpo de Jesus no universo, no planeta, onde houver ali, debaixo do túnel, onde houver ali, nos países distantes, nas culturas distantes, uns escondidos, outros no meio das praças, outros nem tanto assim, onde houver liberdade, onde não houver, outros na cadeia, outros na prisão, enfim, aonde houver igreja de Jesus, alguém que está na prisão é a igreja. Paulo estava na cadeia e ele disse: alegra meu irmão em Cristo, regozija-te meu irmão. E ele era a igreja. Você está ainda nessa pandemia, irmão, mas você é a igreja. Você não parou de congregar, não. Você está congregando, você está adorando ao Senhor em espírito e verdade. Você pode estar impossibilitado de ir ao templo, mas isso não pode tirar de você o culto racional, inteligente. Você não pode deixar de ler a palavra, você não pode deixar de orar, porque aí vai vir o enfraquecimento, vai haver a tristeza e você vai se abater. Mas nós somos chamados para a interação, nós somos chamados para cultuar a Deus, mas tendo como base a pedra angular. Você não pode... Jesus disse que quem crê em mim, como diz a Escritura, tem que ter a base, não basta você crer.
Tem gente que tem a fé maior do que a nossa. Mas ele até mata em nome da fé. Mas é fanático. A nossa fé, nós somos espirituais, mas nossa fé, ela está alicerçada em algo que nós precisamos olhar, precisamos fundamentar e alicerçar e construir a fé. A fé está alicerçada, está abalizada. Você tem que estar fundamentado. Você não vai crer à sua maneira. Você tem que crer conforme a Escritura. Tem um alicerce, tem uma base, tem uma doutrina, tem o fundamento apostólico. Então é preciso que a igreja esteja radicada, fundamentada nessa estrutura, nessa base, ou nesse baldrame, ou nesse fundamento que é Cristo, que é a doutrina dos apóstolos e que é o testemunho dos profetas que falaram em nome do Senhor. Para terminar, o ponto 3, Pai do Senhor, irmã Ellen, irmão Elias, irmã Dalcina, todos os irmãos que estão aí assistindo. Edificados para a morada de Deus, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Por que tantos crentes desajustados, irmãos? Por que tantas baboseiras? Por que tantos ventos de doutrina? Por que será? Porque todo crescimento, não é todo crescimento que é louvável. Não é todo crescimento que agrada a Deus. Aqui ele fala que o crescimento ele tem que ser ajustado. Esse crescimento ele tem que ser ordeiro. Ele tem que estar crescendo em ordem. E a ordem aqui é estabelecer as bases para que haja um crescimento. Eu vou aumentar, eu construir minha casa e agora eu já construí minha casa com estrutura para colocar outra em cima. Porque o alicerce está bem ajustado, bem estudado. Eu não criei um baldrame, uma base boa e quero construir na minha casa, quero construir agora um sobrado. Vai ruir. Não vai dar certo. Porque não está bem ajustado, não está bem preso pela pedra de esquina que está nas junções das paredes. E não tem a pedra angular que dá sustentação nos arcos, nas janelas da casa, espalhada por todo o edifício. Então não está bem ajustado. Então há um problema que poderá afetar a solidez, porque muitas pessoas começam e não terminam. Porque é muito fácil acender um fogo, difícil é mantê-lo aceso. A fé
nesses dias ela está muito superficial, mas uma fé equilibrada é uma fé alicerçada, como disse Simeão, que esperava Jesus, que esperava embalar o menino nos braços. Israel tinha o testemunho dos profetas. Eles foram os construtores, os primeiros, os primórdios. Eles embalaram o menino, mas eles mesmos não aceitaram esse fundamento. Eles mesmos não quiseram Jesus como fundamento. Eles preferiram Moisés, Abraão, Isaac e Jacó. Preferiram dizer: nós temos por pai Abraão, nosso pai, nosso genitor, nossa figura pivotal. Jesus diz: vocês têm por pai o diabo, porque tudo o que foi feito era para vocês acreditar em mim. Vocês tiveram o tabernáculo, tiveram as leis, vocês tiveram os ritos, que era como lições pedagógicas para hoje vocês me entenderem. Vocês tiveram o testemunho dos profetas, os sinais que vocês viram. Vocês tanto pediram sinais, vocês viram. Mas de que adiantou isso? Vocês rejeitaram a pedra angular, a pedra que podia salvar, a pedra que poderia sustentar, a pedra que dá sustentação para nós em toda a vida, irmão, familiar, nacional. Essa pedra é Jesus. Mas se ela for tirada das nossas existências, das nossas famílias, da nossa casa, da nossa nação, tudo vai dar com os burros na água. Não sabemos para onde iremos. Não sabemos qual vai ser o fim da igreja. Mas se ela tiver visto as portas do inferno, não prevalecerá contra ela. Mas nós precisamos ser humildes para permitir que Jesus continue sendo o alicerce da igreja. E não achar que você é apóstolo ou profeta, e achar que você é alguma base ou alguma estrutura capaz de tirar Jesus das amarras do templo, da estrutura do templo. Ele disse: as portas do inferno, eu sou a pedra fundamental, e as portas deste inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Mas por que que tem aparentemente prevalecido? Porque os homens estão desconstruindo, os construtores não estão construindo, estão desconstruindo, estão tirando a doutrina, estão tirando Jesus e colocando outras coisas bonitas, com frases de efeito, com falácias, com palavras agradáveis aos ouvidos, porque
Porque o povo tem cócegas nos ouvidos para ouvir palavras bonitas. Não são palavras bonitas, são verdades eternas, imutáveis, que não pode ser tirada, que não pode ser mexida, porque elas geram fé e esperança nos corações. O mais só gira emoções que se acaba no dia da provação. Cadê a sua emoção? Cadê a sua emoção? O que vai ficar, irmão, não vai ser a emoção. Vai ser a fé misturada com a obra redentora. Vai ser sua fé misturada com as verdades espirituais de Cristo. Não vai ser nem com o culto que a igreja promove, se ele não for verdadeiro, se ele não tiver extirpado, arraigado no fundamento, solidificado, ajustado, meticulosamente nas medidas elementares do crescimento ajustado, decoroso, harmonioso, não com o pensamento de alguém interesseiro. Por que motivo? Por que motivo? O motivo é apenas levar Jesus às pessoas. Criar uma igreja, um corpo, um organismo aonde Jesus possa estar interagindo, movendo as águas, girando o universo daquele organismo, atendendo às orações. Porque às vezes nós pedimos e Jesus não quer, parece que não quer ouvir. É porque nós precisamos voltar aos fundamentos da fé. A nossa pedida tem que ter originalidade. Nosso pedido tem que valer a pena. Jesus tem que concordar com o que você pede. Não pode ser apenas porque eu quero. Tem que ser para o corpo, para o bem do corpo, não para minha vontade própria. Eu trabalho para o corpo. As minhas células no meu corpo têm que trabalhar para o funcionamento perfeito do meu corpo. Não pode haver problemas com isso. Se houver problemas de funcionamento das células e de juntas e medulas, não houver um funcionamento harmonioso, não vai haver ajustamento, porque um vai dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Até Cristo tem um grupo para esse tipo de pessoas que não querem trabalhar, que não querem contribuir para que a igreja seja um só corpo, bem ajustado, um edifício bem ajustado, que cresça continuamente em desenvolvimento, como era nos dias dos apóstolos. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicos. O crescimento da igreja também depende de todo ser bem ajustado em Cristo. Nesse caminho, o salvo comporta-se como filho obediente
e passa a vivenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa da estatura de Cristo. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Todo crente bem ajustado faz parte do templo. Crente desajustado não está no templo. Pode estar na igreja. Mas no corpo de Cristo não há lobo solitário. Não existe lobo solitário. Ou eu participo do todo, ou eu não estou no todo. E aí não cabe minha vontade, não cabe meu desejo. Cabe fundamento apostólico, fundamental, estrutural, doutrinário, basilar da fé. Não é como eu quero. Não é seja feita a minha vontade no céu e na terra. É seja feita a sua vontade. Portanto, o templo santo do Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa um recinto interior. Designa um recinto interior. Um lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus, lá no tabernáculo. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai. Portanto, se torna assim morada de Deus e Espírito. Morada do Altíssimo. Para finalizar, no Antigo Testamento a expressão morada de Deus faz alusão ao tabernáculo, depois ao templo israelita. Indicava o lugar de habitação permanente da comunhão íntima, como já vimos. O crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro dos crentes. A igreja formada por judeus e gentios. Ou seja, o templo de Jerusalém não é mais o único templo autorizado depois do tabernáculo. O único templo autorizado por Deus na terra foi o templo de Jerusalém, como templo de parede, como estrutura material. Mas agora essa transição passou para a designação igreja como corpo místico de Jesus Cristo, que é a catedral espiritual, como diz aqui
Estevão, e ele morreu por dizer isso. Ele morreu por dizer isso. Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, mas Deus habita em templos construídos por mãos divinas. Deus não habita nas pedras. Deus não interage com pedras que não têm sentimento. Deus, o templo agora é você. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e a morada do Espírito Santo que reside em nós? E aquele que destruiu o templo de Deus, Deus destruirá. Então nós somos agora a igreja. Nós podemos dizer, eu vou ao templo, eu vou à casa, eu vou à congregação, eu vou lá ao prédio de parede, vou lá cultuar a Deus. Mas quando eu digo eu vou à igreja, a igreja sou eu, a igreja é o povo, a igreja são os indivíduos. Então a igreja é o povo. A catedral que Jesus formou com a pedra angular e com o testemunho dos profetas e a doutrina dos apóstolos, não foi uma igreja de pedra. Não foi. Foi a igreja composta de homens e mulheres, constituído de judeu e gentio, para a morada de Deus em espírito. E Deus está nessa igreja, o povo, as pessoas, cada indivíduo de per si. Deus reside nessas pessoas, como disse, não é em Jerusalém, não é em Samaria, mas vem a hora que aquele que me adora em espírito e em verdade tem que adorar no seu coração, no seu íntimo. Não, eu não vou... Não é a casa de pedra. Deus não está vinculado às pedras. Mas a igreja, aqui no entendimento do apóstolo Paulo e no ensino do Novo Testamento de Paulo, o templo agora ele é espiritual. O templo aonde que Deus reside, que Deus mora, onde Deus veio tabernacular, Jesus veio tabernacular, veio residir, é na vida de cada cristão, na vida de cada crente, aonde ele prometeu estar com você, estar contigo, morar em você, habitar em seu coração, até a consumação dos séculos. Ele diz que não vai te deixar, não vai te desamparar. Mas quando você toma banho, ele está com você. Quando você acorda, ele está com você. Quando você está na rua, ele está com você, te livrando, te ajudando. Por quê? Porque você é o corpo de Cristo. Você é a igreja universal de Jesus Cristo, que está espalhada na terra. Agora, quando você fala assim, quando você escuta a frase, não deixemos de congregar, aí é quando a igreja, composta de homens e mulheres, seres viventes, onde Deus reside e se comunica, vai a um local de culto, ali cantar, ali louvar e adorar. Isso é algo que a gente participa como corpo de Cristo, como comunhão em Cristo, como confraternização, como unidade, como ajuntamento, né? Mas a igreja em si é o povo de Deus, composto de homens e mulheres, que tem Jesus mesmo como a principal pedra, e os apóstolos como doutrina, como fundamento, e os profetas foram aqueles que testemunharam. Então a gente
como igreja, estamos alicerçados nesse tripé. Jesus como pedra angular, ou de esquina, fundamento dos apóstolos e testemunho dos profetas. Nesse tripé é que a igreja está erguida, é que a igreja está solidificada. E aí ela vai crescendo, vai vir muita gente a mais, vão aceitar gregos e gentios, e essa igreja vai crescendo, crescendo, né? E aí, quando Jesus vier, a igreja está grande, um prédio está mais volumoso, porque outras pessoas aceitaram Jesus e tomaram parte desse corpo místico, dessa catedral humana, constituído de pedras vivas, que somos nós, junto com Jesus, que é a pedra angular, que forma as esquinas, e vamos crescendo como um corpo. E aí Jesus está no meio desse corpo, desse povo. E aí nós recebemos encorajamento, fé e esperança para que no dia final, no arrebatamento da igreja, esse corpo de Jesus não vai levar as paredes, vai levar o corpo. Olha quem está sendo arrebatado. É a igreja. Quem está sendo tirado da terra é o povo, é a igreja. É os eleitos, são os sacerdotes, são aqueles que estão vinculados ao corpo de Cristo, fazendo parte da mesma estrutura, do mesmo edifício espiritual. Então ele vai ser levado. E agora essa igreja vai estar aonde? Vai estar com o Senhor. E aí haverá um só pastor e uma só igreja. Não haverá mais separação. Haverá um só rebanho e um só pastor. Portanto, meus irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa teu povo nessa manhã, tua igreja, os teus servos, que aqui estiveram, Senhor, diante de mim nessa live, que o Senhor esteja abençoando, dando força, dando graça, dando bênção. Pai, em nome de Jesus eu peço, continua conosco nessa manhã. Eu te rogo, eu te suplico, Senhor, desde agora para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, em nome do Senhor Jesus.